Uma pergunta muito frequente no consultório e nas nossas consultas de puericultura é a comparação de alguns marcos de desenvolvimento, da fala, do andar, né? Então, um dos principais, principalmente quando a criança chega perto de 1 ano, é do andar, né? Se na festinha de aniversário de 1 ano ele já vai estar andando, será que não vai estar andando, né? Bem, e as comparações, tá? Porque a vizinha tem um filho da mesma idade do meu e o dela já anda, o meu ainda não anda. Meu filho mais velho andou com tal idade, meu filho mais novo está com tal idade. Enfim, existe um tempo certo para o andar? Vê, o andar, a gente tem sim um período, ele é um marco de desenvolvimento sim, e ele tem um período normalmente que a gente espera que ele aconteça. A gente espera que ele aconteça em torno de 9 meses até 1 ano e meio, 18 meses, tá? E nesse período tá tudo normal. Então aquela criança que andou aos 9 meses, ótimo. Aquela criança que andou há 1 ano e meio também está dentro da normalidade. Isso é um processo que cada criança passa dentro da sua maturidade, dentro da sua maturação e principalmente dentro do seu contexto familiar de estimulação ao qual ela está exposta. Então depende muito desses marcos motores, desse tipo de estimulação que a criança está recebendo em casa. Então aquela criança que fica muito tempo no berço, que fica muito tempo no colo, é uma criança que realmente vai ter uma dificuldade ou vai ter digamos, um marco um pouco mais retardado, digamos assim, um pouco mais longo, né, em torno de 1 ano e meio, do que aquela criança que fica muito tempo no chão, que o papai e a mamãe deixam no chão ela fazer a exploração, né? Deixam o ambiente da casa realmente seguro o suficiente para que essa criança fique solta na casa. Então, são alguns itens, né, digamos assim, que podem fazer essa diferença da minha criança andar aos 9 e a minha criança andar a 1 ano e meio. E aí, existem na nossa consulta de puericultura, o pediatra tem que estar em alerta em relação a essas informações que são trazidas pela família, desse contexto geral, e falar, né, orientar exercícios e brinquedos e brincadeiras que estimulem essa criança a andar, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que isso é um passo a passo. Então, a criança normalmente ela começa a engatear, ela começa a ficar em pé com apoio e depois ela começa a andar, que a gente fala com esse apoio, né? Então, é aquela criança que fica em pé no sofá e vai de uma ponta a outra agarrado no sofá, que segura uma cadeira e sai arrastando essa cadeira. Então, são passos que elas tendem a fazer até caminhar sozinhas. Na verdade, para caminhar sozinha, aquela criança tem que ter uma maturidade cerebral importante e tem que ter também segurança. Ela tem que se sentir segura nisso aí. Afinal, vão ter muitos tombos, né? E tem criança que, a depender de como esse tombo é recebido pela família, ela tem realmente um grande medo. Então, a gente orienta sempre, caiu, não é, vamos levantar, nada aconteceu. Não, acorde essa criança, né? É um movimento muito difícil para ela precisa de muita senso sensorial, que eu digo, sistema nervoso central, motor, então muitas conexões a serem feitas para ter esse movimento do primeiro passinho, tá? Então, a estimulação, existem vários exercícios para isso, que a gente, como pediatra, orienta e vocês, como pais, podem fazer tranquilamente em casa, tá? E calma, cada criança tem seu tempo, sim, mas a partir de 1 ano e meio a gente precisa ligar o sinal de alerta, tá? Precisa fazer investigação, precisa saber se realmente é só falta de estímulo, precisa saber se tem alguma doença aí por trás, enfim, cada criança tem seu tempo, sim, mas tem limite, tá bom? Uma outra coisa, quase que eu esqueço, uma dúvida que sempre traz é a possibilidade do andador. Na verdade, andador ou andajar, que algumas pessoas também perguntam. Aquele brinquedinho que coloca a criança dentro, que tem um monte de rodinha, a criança fica solta na casa, enfim, no ambiente aberto, naquele andajar. Aquilo ali não é para ser usado, tá, gente? Aquilo ali, de forma nenhuma, aquilo ali não dá autonomia para a criança. Na verdade, dá uma autonomia na qual ela não tem condições de ter ainda, tá? Então, aquela criança que vai dar meio passinho e ele vai andar metros, tá? Além disso, ele tem uma velocidade muito maior do que a criança pode ter controle, tá? Dentro desse contexto, ele pode bater em qualquer quina, em qualquer batente e ocasionar um grande acidente, uma grande causa de traumatismo crânioencefálico, de TCE, tá? Então, andajar não é para ser usado, diferente daqueles andadores, que são brinquedos na qual a criança se apoia no brinquedo para poder andar.
O que normalmente, antigamente em casa, ele pegava uma cadeira e ficava se arrastando na cadeira. E agora existem brinquedos específicos para isso, objetos específicos. Então ele se apoia e aquele objeto vai andar de acordo com o passado da criança. Então essas são algumas dicas, algumas conversas e algumas dúvidas. Espero ter tirado realmente essa dúvida e talvez um peso das suas costas nesse processo do andar, tá bom? Qualquer coisa, manda pra gente. Qualquer coisa não, né? Qualquer dúvida, manda pra gente via direct, via comentários. E não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom?